Ah, uma medida provisória analisada aqui na Câmara determina o aumento do repasse de recursos para as áreas de segurança pública, cultura e esportes. O governo prevê que a chamada MP das loterias vai garantir R$ 1 bilhão a mais para a segurança pública, 630 milhões para o esporte e cerca de 440 para a cultura. Os recursos virão justamente do aumento do percentual do valor de arrecadação das loterias. Eu converso agora com o presidente da comissão mista responsável pela análise da MP, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Então, foi votado já esse projeto na comissão mista. Como é que ficou, deputado, em linhas gerais? Olha, Mariana, primeiramente foi um diálogo bastante grande. Nós tivemos a oportunidade de discutir isso amplamente, com várias entidades, com todos os órgãos envolvidos, e nós chegamos à conclusão, pelo relatório do senador Flecha Ribeiro, de um ponto realmente que nós chegamos onde nós pudemos chegar e não talvez onde nós gostaríamos de chegar. Lembrando que um dos grandes problemas quando você cria uma medida provisória é que várias instituições e órgãos acabam tentando pegar uma carona sobre isso. E nós chegamos em algum determinado momento, quase que nós vimos que a medida provisória iria morrer, como a catastrófica medida provisória 841, que foi encaminhada pelo governo, graças a Deus. E essa não previa cultura e esporte, previa só segurança pública? Somente segurança pública, destruindo toda a estrutura esportiva que nós tivemos nos avanços dos últimos 20 anos, não é nem dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos ela destruía. Os avanços que nós tivemos junto à Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDU, o próprio Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Clubes, então vários órgãos, todos estariam aniquilados realmente do sistema que foi construído ao longo do tempo. Então, em determinado momento, nós tivemos que ter um posicionamento de dizer o seguinte: gente, vocês têm que ter um entendimento de que esta medida provisória 846 ela foi criada para atender à segurança pública. O restante tem que ter a acomodação conforme ela deve ter sido trabalhada. Agora, se nós não atendermos à segurança pública e nós não priorizarmos principalmente a questão do que já existia entre a cultura e o esporte, pode ter certeza que nós vamos ter uma dificuldade. Mas isto foi... Até porque quem quis modificar e passar a também ganhar recursos foram justamente os Ministérios da Cultura e do Esporte, e da que educação. acharam que estavam perdendo, que estavam saindo perdendo. E da educação. Aliás, que a segurança pública, para ser mais clara, né, para o telespectador e para o ouvinte, que a segurança pública, com esse aumento das verbas para a segurança, se reduziria o que já ganhavam cultura e esportes, não é isso? Justamente, mas teve um agravante que chegou em determinado momento, que tudo é importante. Por exemplo, chegou um momento que 1,53% de tudo que era arrecadado teria que ir para as escolas que atingissem os objetivos junto aos resultados nacionais, né, no Enem, que é fantástico, que é muito bom. Mas começou a impedir, quer dizer, você começa a tirar e ampliar aqui para o esporte, que é a minha grande bandeira. Você começa a ampliar para a cultura, que você começa a ampliar para a educação. Quando você vê, o objetivo principal, que era a segurança pública, iria morrer. De tanto que ela começou com quase 17%, veio para 15% e ela foi votada com 13% de toda a arrecadação das loterias. Certo, porque eu imagino que o senhor, a questão do esporte interfere na questão da segurança pública. Em colocando mais crianças para fazer esporte, havendo mais, diminui a necessidade de tantos recursos na segurança. Essa é a leitura que nós temos, do entendimento de que quanto mais pessoas, mais crianças e mais cedo começam a fazer um trabalho de educação esportiva na escola, ou em qualquer lugar, ou no bairro, seja no centro da cidade ou na periferia, menos ela estará exposta à criminalidade. Então, esse entendimento, esse eixo que nós fomos encontrando, e foi possível. Então, o senador Flecha Ribeiro foi muito habilidoso nisso, conduziu de tal forma que levou a essa ação. E um dos pontos que foram colocados, Mariana, dentro do trabalho sendo realizado, que pela primeira vez, nesse resultado colocado junto à segurança pública, foi colocado que de 10% a 15% desse montante total
tem que ser obrigatoriamente designado para a habitação e o bem-estar dessas forças nacionais. Por exemplo, eu moro numa região, que é a região oeste do estado do Paraná, beirando as fronteiras com o Paraguai e com a Argentina. Muitas forças nacionais vão para lá, mas vão muitas vezes desestruturadas. Então, essa força nacional, sem família, sem a estrutura, permanecem lá 3, 4, 6 meses, mas eles têm que ter pelo menos uma escola militar muito boa lá, que dê segurança para que os filhos possam estudar, que a família tenha a recepção de uma boa casa e que possam permanecer não 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, isto foi previsto nessa medida provisória de uma forma muito habilidosa pelo senador Flecha Ribeiro e que isso está sendo hoje conduzido, está previsto, está em lei que deverá ser votado no plenário em breve. Então, de 10% a 15% é obrigatório. Por que não 10% ou 15%? Para deixar na mão do ministro isso ali a flexibilidade. Fundo Nacional de Segurança Pública? O Fundo Nacional de Segurança Pública. Que era 11 no parecer anterior do senador Flecha Ribeiro, perfeito. Né? Foi. Na verdade, ela veio com 16, quase 17. Aí, do governo federal. Do governo federal. A proposta foi para 11, foi negociado para 15, resumo, no apagar das luzes, aqui no fechamento dessa medida provisória, a pedido da deputada Laura Carneiro, 5% foi retirado desse fundo e fechou em 13%, e ficando 0,5% para a cultura, 1,5% para as equipes de futebol no Brasil, que é onde é utilizado os símbolos dessas equipes e que tem que ser valorizado. E ainda bem, repito isso, ainda bem que houve um entendimento de todos os demais deputados e senadores. Equipes de futebol profissionais? Profissionais. Por quê? Porque tem a Lotex. A Lotex utiliza, nesta loteria esportiva, utiliza o símbolo dessas equipes. E se houver um envolvimento das equipes nessa modalidade de loterias, nós sairíamos hoje de R$1 bilhão por ano de arrecadação para em torno de 6 a 7 bilhões, porque há o comprometimento das equipes. Você pega o deputado André Sanches aqui, que é presidente do Corinthians, também, e ele chegar para os 40 milhões de corintianos e dizer, olha, você quer ajudar o Corinthians? Acabe votando na Lotex, ou melhor, acabe apostando na Lotex, que você estará ajudando. Ajuda o Corinthians com 1,5% do que ele arrecada, mas também aumenta o percentual junto à questão da segurança pública. Então, foi de uma forma muito inteligente entender que num ganha-ganha todos ganharam. E a questão da segurança pública, que era de 15 para 13, nesse volume irá superar e muito a sua arrecadação. E quem era que defendia a cultura dentro dessa comissão? Deve ter ficado um pouco chateado porque diminuiu de 1% para 0,5%, ou seja, meio. Mas aí eu entro. Olha que eu sou um grande defensor do esporte, né? Mas eu tenho que ter a serenidade do entendimento de que nós não poderíamos tirar o que havia sido adquirido ao longo dos 20 anos no esporte, como a cultura também não poderia perder nada. Tá? Mas o objetivo da medida provisória 846 era a segurança pública. Então eu diria que Mas a cultura também não tira as crianças das também, ruas? Mas, justamente. Mas se nós pegarmos... Eu sou um defensor também, tenho um entendimento da cultura, mas a Lei Rouanet hoje, ela prevê 4% do lucro real das empresas. O esporte prevê 1%. Do lucro real. E não estamos colocando um e nenhum anula o outro. Mas eu até diria que num momento como esse, nós teríamos que abrir mão da questão do esporte, a cultura teria que abrir mão, porque o foco era colocar um bom recurso dentro da segurança pública, mas desde que ninguém perdesse nada. E o que ocorreu foi isso. A cultura ganhou 0,5%, o esporte ganhou também o seu percentual, o futebol ganhou o seu percentual, mas o que o futebol ganhou no seu percentual dentro da votação, ele vai ampliar em pelo menos 5 vezes mais a arrecadação das loterias, porque haverá o envolvimento dos clubes. Não estou falando de CBF, eu estou falando em clubes diretamente recebendo os recursos das loterias.